E aí, bom dia pra você que me assiste. Tô gravando aqui, ó, 360, tô ficando tonto. Ok. Hoje é dia de folga. Tô aqui passeando com a minha filhinha, só aproveitando. E ontem não consegui gravar a devocional porque tive alguns empecilhos lá, internet por aí vai. Mas saindo de manhã para refletir, queria compartilhar uma experiência com você. Nós estávamos em Atos 8, depois Atos 9. Ao invés de continuar essa leitura, queria compartilhar uma experiência que eu tive, que me lembra um versículo bíblico. O versículo bíblico está na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, se eu não me engano. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Na segunda parte diz assim: estejam sempre preparados, algo assim, estejam sempre preparados para apresentar uma defesa ou uma razão pela esperança que vocês têm ou pela fé que vocês têm. E isso nos mostra que é quase que uma obrigação nossa como cristãos estarmos sempre preparados para falar da nossa fé e defender racionalmente, de uma maneira racional, a nossa fé. Por que eu estou contando isso? Alguns dias atrás, acredito, 2 dias atrás, ou ontem, já nem sei mais, minha casa está lotada, a gente recebeu uma família de amigos mais chegados que irmãos estão ficando conosco aqui, que vieram nos ajudar, então o tempo está passando muito rápido. Mas acho que era de noite, minha esposa me ligou voltando do trabalho e falou: tô levando mais um para dormir aí, no nosso hotel aí. E aí ela trouxe uma menina que não compartilha da mesma fé e ela estava curiosa, ela queria saber mais. Ela me perguntou e quis saber mais, só que ela chegou lá em casa, era 10 horas da noite. E aí quando ela chegou, ela queria saber mais sobre a Bíblia, mais sobre Jesus, mais sobre o Novo Testamento, mais sobre esse monte de coisas. You hold my phone and me one. Ok, you go. Ela queria saber mais sobre esse monte de coisas. E aí nessa experiência eu me vi explicando o Evangelho para ela inteira. A gente começou a fazer uma pequena exposição da Bíblia, desde Gênesis fomos até Atos. E eu vi aquela conversa sendo edificante para todos nós, para mim também, mas para ela, para minha esposa que estava escutando, para o pessoal que estava hospedado lá em casa. E aquilo me mostrou o seguinte: muitas das pessoas nem sabem no que elas acreditam, principalmente quando se trata de jovens, né? Os jovens, me parece que o conhecer a Deus, seja lá qual religião que ele pratique, que nós pratiquemos, me parece que não é um assunto que a gente se aprofunda muito. E nesse desafio eu fui desafiando a razão da fé dela. Mas por que você crê assim? Por que você crê dessa maneira? E se você estiver errada, será que isso é plausível? E aí eu apresentei a alternativa do Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho que salva independente de mérito, o Evangelho que o nosso Senhor e Salvador, que é Deus, se fez homem, veio à terra e sofreu por nós. Não é um sacerdote, como dizem Hebreus, não é um sacerdote que não entende do nosso sofrimento, mas ele sabe o que nós passamos porque ele foi tentado e não pecou, por isso se tornou a fonte da nossa salvação, o Evangelho que redime, o Evangelho que promete a volta de Cristo, o Evangelho que promete a ressurreição, que é o fundamento da nossa fé. Tudo isso nós temos que estar preparados para responder biblicamente e logicamente, porque se diz também lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, que foi que eu comecei essa devocional. Nós temos que estar preparados para defender a nossa fé biblicamente e logicamente. Biblicamente, quando nós estamos conversando com pessoas que compartilham da mesma ideia de usar a Bíblia como fundamento. Mas se a pessoa não usa a Bíblia como fundamento, então vamos para a lógica. E óbvio que a lógica de Deus confunde a sabedoria dos homens, isso é fato, mas na minha pequena experiência, na minha pouca experiência, em algumas vezes que eu pude fazer isso, em algumas vezes que eu pude usar do que a gente chama de apologética, que é defender a nossa fé, eu me deparei com essa situação, onde qualquer outro tipo de explicação de fé, seja uma fé do ateu ou a fé de uma outra religião, qualquer tipo de fé comparado com a fé cristã, a fé que professa de que pela fé nós cremos que Deus criou o universo e todas as coisas que estão nele, pela fé, como Hebreus 11, essa fé é a fé mais lógica. Então eu quero te encorajar nessa manhã, um pouco atrasado na nossa devocional, eu quero te encorajar a ler bastante a sua Bíblia, aprender sobre a sua fé, estar pronto para defender a sua fé de maneira racional e de maneira bíblica em todas as oportunidades que lhe forem apresentadas. Tenha um ótimo fim de semana
As devocionais param um pouco porque a gente se prepara para o culto no domingo e volto com elas para vocês segunda ou terça, se Deus quiser, se assim Ele permitir. Um grande abraço, Deus abençoe, fique na paz e até mais.